Então, boa noite a todos, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, reunidos aqui para as nossas lives de toda quinta-feira, aqui do Artemis Laboratório, com o nosso objetivo de falar um pouco sobre saúde, divulgar um pouco de informações importantes para todos vocês, né? Nós, hoje, vamos ter um tema muito importante, né? Um tema muito gostoso, porque esses dias todos a gente estava falando de doença, e hoje nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com saúde, né? Saúde da mulher, saúde da criança, né? Vamos falar sobre aleitamento materno, né? Nós somos mamíferos, né? E como mamíferos nós mamamos, né? Então nós temos que falar sobre uma das coisas mais intrínsecas da nossa biologia, né? Que é mamar, né? Então, hoje, eu convidei a Simone Espinosa, ela é fonoaudióloga, uma amiga aí de longa data, faz um trabalho maravilhoso nessa área aqui em Dourados, né? Então, Simone, por favor, se apresente aí para o pessoal que já está entrando aí na nossa live, por favor. Primeiro, eu quero agradecer, Fábio, o convite. Realmente, falar de aleitamento materno enche meu coração de muita alegria, é um tema que eu adoro muito. Eu sou Simone, sou fonoaudióloga, sou formada há 27 anos e há 20 anos eu trabalho com aleitamento materno. Eu comecei a trabalhar com aleitamento materno a partir da minha dificuldade pessoal em dar a minha filha mais velha. Eu achava exatamente isso, que por ser mamífero, ia nascer, ia para o peito e tudo ia sair ali perfeitamente. Quando ela nasceu, eu vi que as coisas não eram tão simples para mim. A minha mama engurgitou, tive fissura. As pessoas opinavam muito, então todo mundo opinava. Eu acabava fazendo tudo que as pessoas me sugeriam, né? Elas achavam que estavam me sugerindo de forma correta. Eu fiz todos os procedimentos que cada um falou. E, enfim, amamentei ela até os 9 meses, 7 meses exclusivo no seio, e depois até os 9 meses com a introdução dos alimentos, conforme a orientação do pediatra. E aí eu falei, agora eu vou estudar aleitamento materno. Porque o que eu vejo na revista, na propaganda do Ministério de Saúde, são as mulheres todas arrumadas, sorrindo, amamentando o bebê, né? Um sorriso nos lábios. Eu falo assim, por que comigo não foi assim? E conversando com outras pessoas, eu acabei percebendo que não era só comigo a dificuldade. Era uma dificuldade real com muitas outras puérperas. Então, foi quando eu fui me especializar em UTI neonatal, que a gente tinha uma grade muito grande sobre aleitamento materno. E aí o processo foi acontecendo e hoje eu sou consultora, trabalho na UTI neonatal do Hospital Evangélico, ajudei a montar a questão do banco de leite, que eu acho que nós vamos estar falando isso daqui a pouco, e eu trabalho como consultora de aleitamento materno para as mães que têm dificuldade e para aquelas que têm dúvida também. Ótimo, muito bom. Eu também sou um grande... eu também gosto muito, né, de aleitamento materno. Eu venho de uma escola, né, da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, onde eu fui aluno do grande professor Jaime Murayovsky, né? O professor Jaime Murayovsky, um dos grandes pediatras de São Paulo, né? E que era um amante, né, de discutir a importância da amamentação, né? E a gente, lá em Santos, então, nossa, junto com a doutora Keiko Teruya também, que era outra grande professora de pediatria, não sei se você conheceu algum deles. Ela é da Rede Brasileira de Bancos de Leite, ela sempre estava, ela é muito ativa até hoje, né? Isso. E eu fui aluno dos dois, né? Então, lá no Hospital Guilherme Álvaro, nós tínhamos um trabalho fantástico de incentivo à amamentação, de tudo isso, né? Então, eu acho muito bonito, né, tudo isso, porque desde o começo a gente aprendeu muito com eles sobre esse tema, né? Então, vamos lá, Simone, vamos falar um pouquinho, né, da importância do amamentar, né, a importância do leite materno, né? Então, vamos começar, vamos falar um pouquinho da importância do amamentar e do leite materno para a criança, né? Tá bom. O leite materno, a gente está escutando muito sobre isso, da importância sobre o leite materno, porque o leite materno, ele é espécie específico, é daquela mulher para aquele bebê. Quando o bebê mama o seio da mulher, quando ele começa a ter leite materno, esse leite materno vai trazer
muitos benefícios para o bebê, benefícios de imunidade, benefícios de todas as questões nutricionais e de saúde para esse bebê. E além de criar um vínculo mãe-bebê que não existe outra forma, né? Quando o bebê vai para o seio da mulher, ele escuta o batimento cardíaco, ele sente a respiração e muitas vezes, além de fazer a sucção pela nutrição, a gente explica que a sucção não nutritiva ela acontece pela questão emocional. Então, o bebê tem a questão nutricional, primeiramente, e depois da questão nutricional vem a questão emocional, onde o bebê sente o aconchego. Então, o leite materno ele traz inúmeros benefícios de saúde. Agora, em tempos de Covid, né, muito se tem orientado as mulheres, mesmo as contaminadas, que testaram positivo, que elas devem sim continuar amamentando, para passar esses anticorpos de segurança para aquele bebê. A grande diferença em períodos de Covid, a mãe que testou positivo para Covid, ela deve usar a máscara e fazer a higiene regular das mãos com o sabonete e com álcool. Mas o aleitamento materno, ele não deve ser interrompido se a mãe estiver clinicamente estável. Então, o aleitamento materno tem ajudado muito a esses bebês que a mães testaram positivos para Covid. Então, ele é muito importante. Apesar de não ter estudos, né, específicos, a mãe transmite anticorpos para a criança de diversas doenças, né? E como ela transmite, ela estando com Covid, talvez transmita também anticorpos de Covid para a criança, né? Como uma imunidade também, né? Então, a gente sempre aprendeu isso e a gente acredita que não vai ser diferente para essa doença, né? Exatamente. E, na verdade, ela acaba sendo uma vacina, quase, né? Porque ela transmite N anticorpos, né? Praticamente tudo aquilo que a mãe já teve contato, ela transmite para a criança, né? E faz parte da imunidade, da defesa da criança, esse é o aleitamento, né? A gente sempre fala para a mãe que o leite materno, que o colostro é a primeira vacina, porque todas as doenças que a mãe teve ao longo da vida vão ser passadas através dos anticorpos para aquele bebê. Então, a probabilidade que o bebê tenha aquela mesma doença, ela virá com uma carga viral um pouco mais baixa, ou às vezes ela não vai nem se contaminar. Então, a gente sabe dessa importância. Então, a mãe ela, até peguei uma prótese mamária aqui. Às vezes a mãe faz um ordenho e fala: nossa, mas eu tenho só um pouquinho de leite, eu tenho só esse colostro. Eu falo: você tem a parte mais importante do aleitamento materno desse primeiro período da sua amamentação. O colostro, ele é muito forte, ele traz toda a imunidade, toda aquela vacina que o bebê precisa antes de sair da maternidade, ela vai acontecer através da sucção no seio materno do colostro. É muito importante. Legal. Outra coisa, né? Quando a gente conversa sobre nutrição da criança, né? A gente sempre fala que não tem nada melhor do que o leite materno como nutrição para essas crianças até o 6º mês de vida. E aí, muita gente vem conversar com aquela história. Mas quando eu dou mamadeira para a criança, aquela criança dorme a noite inteira, né? Aquela história, meu leite é fraco, né? E aí, a gente tem que discutir isso. Eu acho isso muito importante, né? Que o leite da vaca é um leite de digestão difícil, né? Então, a criança, na verdade, não está bem nutrida. Ela está com dificuldade para digerir aquele leite, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente conversar. O leite humano, ele tem moléculas de gordura pequeno, que são compatíveis com o tamanho do estômago do bebê. Então, é um leite de fácil e rápida absorção para aquela criança. E o bebê, principalmente no começo, ele quer mamar todo momento, porque o estômago do bebê é muito pequenininho. Ao nascimento, a gente sabe que cabe entre 3 e 5 ml, é o tamanho de uma cereja, assim. Então, você imagina, um leite que é específico para aquele corpo, ele entra, faz a absorção, daqui a pouco ele esvazia e o bebê quer mamar de novo. Quando a gente oferta o leite de fórmula, ele não é um leite humano desidratado, né? E feito em pó. Ele é um leite de vaca
que tem moléculas de gordura grande, proporcionais a um bezerro, para um ser humano que cabe 3 a 5 ml. Então, o que acaba acontecendo? Quando o bebê toma esse leite na mamadeira, primeiro que ele não vai fazer exercício nenhum com a boca. Ele vai abrir e fechar a boca e esse leite é ejetado no estômago. Quando o bebê mama o seio materno, ele tem que abrir a boca, fazer um canolamento de língua, um movimento de suckling, que a gente chama, que é para trás, para frente, fazer a sucção, deglutição, respiração e tá. Quando o bebê toma a mamadeira, ele abre e fecha a boca, abre e fecha a boca, abre e fecha a boca, e esse leite é enviado diretamente para o estômago. Consequentemente, essas moléculas de gordura, elas são grandes e o bebê tem pouco trabalho. Então, até fazer essa digestibilidade dessa molécula de gordura enorme, o bebê vai dormir 3, 4, 5 horas. Então, é aquele bebê bonzinho da maternidade. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo? As técnicas, né? O pessoal da enfermagem fala assim, essa mãe tá tão cansada, você não quer que dê um leitinho para ele? Aí você pode descansar. Aí elas dão um leitão, um pequeno leitinho, elas nunca dão 3, 5 ml, elas dão 30, que é uma medida da fórmula, e o bebê dorme a noite inteira. Aí você passa a visita de manhã cedo, e aí, tá tudo bem? Nossa, é tão bonzinho, meu bebê, ele dormiu a noite toda, e a vida tá distendida, uma digestibilidade difícil, que começa a provocar gases, né? Às vezes pode desenvolver uma intolerância, porque o bebê está recebendo um leite a qual aquele corpo não está preparado. Os primeiros dias, o estômago do bebê está preparado para quê? Para o colostro, para fazer aquela forração do sistema gastrointestinal para posteriormente receber o leite de transição, o leite maduro. Ou então, até mesmo por alguma dificuldade da mãe, o leite de fórmula. Mas o bebê precisa, ao nascimento, receber sim o colostro. E aí eles tomam aquela quantidade enorme de mamadeira e aí fica aquele bebê bonzinho. Uhum. E dizer que não existe leite fraco, né? Essa história de leite fraco é uma grande mito, né? É um grande mito, é um grande mito. O Brasil, ele é o maior, ele é padrão ouro na rede brasileira de bancos de leite. Então, o que acontece? Quando o Brasil se aperfeiçoou tanto na elaboração de bancos de leite, começou a se estudar muito sobre leite humano. E se estudando muito sobre leite humano, o que a gente começou a entender? Do que era composto aquele leite humano. Então, hoje, quem trabalha, quem estuda leite humano já não tem a experiência de que era da minha mãe, da minha avó. A gente sabe, por evidências científicas, que o leite humano é um leite gordo, um leite que tem bom aporte nutricional e ele não é fraco. O que pode sim acontecer, Fábio, é um bebê que suga de uma forma inadequada, uma mãe que pode ter um fluxo diminuído por N motivos. Pouco leite. Sim. Pouco leite. E aí, o que acaba acontecendo? Esse bebê não consegue ficar saciado, tem muita fome, tem um gasto energético muito grande e o ganho calórico muito pequeno. E dessa forma, é aquele bebê que vai lá no pediatra fazer a primeira pesagem e perdeu mais que os 10%. E a mãe fica falando assim, nossa, meu leite é fraco. E às vezes a mãe tá com a mama escorrendo de leite e aí ela acha que o leite materno dela é fraco. E eu começo a ofertar o leite de fórmula, que aí o ganho ao dia de gramas é muito maior do que a quantidade de leite materno. Então, realmente, não existe leite humano fraco. A gente sabe, são feitos estudos, tem evidências científicas. A rede brasileira de bancos de leite do Brasil e do mundo, que a gente tem alguns no mundo, a gente sabe que existem muitos estudos que falam da gordura e do aporte nutricional do leite materno. Legal. Deixa eu só dar um oi aqui para minha filha. Oi, Isadora, tudo bom? Ela mandou um oi, papai, aqui. E ela sempre gosta que eu fale um oi para ela. Oi, Luquinhas, também, tudo bom? Um beijo do papai. Você conheceu os dois pequenininhos lá no Instagram? Conheci os dois pequenininhos, conheci mesmo. Bom, vamos lá.
Então, já que a gente... Então, falando que agora, se eu vê-los na rua, às vezes, se não tiver com você e com a sua esposa, eu não vou nem reconhecer, porque devem ser enormes, né? Então, aproveitando, né, que a gente tocou no assunto Lucas, né? O Lucas foi um bebê que nasceu prematuro, ficou na UTI neonatal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, que é um trabalho muito lindo que você faz, que é ensinar, né? Eu acho que é mesmo, né? Ensinar esses bebês prematuros a mamar, né? Eu acho que é um dos trabalhos mais lindos que você faz, e eu gostaria muito que você falasse um pouco disso, né? Para as pessoas entenderem que um bebê prematuro não nasce preparado e como que você faz isso. Acho que essa é uma parte muito bonita que eu queria que você falasse. Ok. A grande maioria das pessoas acha que a fonoaudióloga só ensina a falar, né? Vai na fono fazer o quê? Um bebê, né? Mas é bebê, mas você já vai ensinar a falar? A fonoaudióloga, ela usa os mesmos órgãos da fala para o aleitamento materno. Então, língua, lábios, palato duro, palato mole, bochechas, esses são os órgãos da sucção, que posteriormente eles são utilizados para fala, para mastigação. Então, são os mesmos órgãos. Quando um bebê nasce a termo de 38 a 42 semanas, o tempo de maturação da sucção não nutritiva ela acontece útero. Então, o período gold, o período ouro da sucção não nutritiva, ela acontece na 38ª semana. Todo bebê que nasce um pouquinho antes pode ter um pouco mais de dificuldade na primeira pega, no primeiro dia, e depois ele acaba evoluindo bem. O bebê que nasce extremamente prematuro, porque a gente sabe que tem bebês que nascem de 22, 23, 30 semanas, 33 semanas, eles, na maioria das vezes, eles têm que ir para a UTI para fazer o aporte de vida e, consequentemente, eles precisam passar pelo processo de aprendizado do aleitamento materno, da sucção e das suas funções. Então, é aí que a fonoaudióloga entra. Quando que um bebê começa a ser estimulado? Nós temos um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria que ela diz que mais ou menos com 1,5 kg é que o bebê pode começar a ser estimulado para posteriormente para o seio. A gente faz uma observação, uma avaliação, porque pode ser que o bebê precise esperar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele não pode mais estar entubado, ele tem que estar só com o catéter nasal, a gente tem que observar que esse bebê não tem desconforto respiratório, né? Se ele consegue ficar bem em ar ambiente, e aí a gente começa a estimular a sucção não nutritiva desse bebê. A gente começa a fazer aquele trabalho que ele faria intraútero. Então, a gente começa a estimular a língua, a gente começa a trabalhar as bochechas, o palato duro, o palato mole, e a gente faz a colostroterapia, que é fazer esses estímulos com o colostro materno, né? Então, quando a gente percebe que o bebê já está apto a fazer esses movimentos, a gente começa a colocar esse bebê no seio materno. Até então, ele está de sonda nasointeral, que é por onde o bebê recebe o alimento, que a gente sempre pede para a mãe que seja o próprio leite materno ordenhado cru, né? Lá no hospital que eu trabalho atualmente, nós temos uma sala de ordenha para que as mães possam, de forma confortável e segura, porque o leite materno ele é de fácil, rápido contaminação, que elas possam fazer a sua ordenha para que esse leite seja administrado nos horários que ela está ausente do hospital. Então, a gente trabalha com esse bebê. Quando a gente percebe que esse bebê ele está pronto, a gente começa a colocar no seio. As primeiras mamadas, elas são mamadas de contato, elas não são mamadas que elas vão fazer grandes retiradas de leite. Ela vai fazer 1, 2, 3 sucções e uma pausa respiratória. Delas, as mães perguntam assim, mas vai mamar só esse pouquinho? Porque muitas vezes o pulmão não está pronto ainda. Então, a gente tem que ver todo o contexto desse bebê. Então, a gente estimula antes e põe o bebê no seio. E aí, a gente percebe poucos, o bebê vai saúde, que o bebê vai melhorando, vai começando a ter maiores grupos de sucção. Então, ele começa com 3, depois ele passa para 5 grupos de sucção, pausas respiratórias, e ele vai melhorando. A partir disso, a gente vai observando
alguns horários a gente não precisa mais dar aquele complemento. E quando o bebê está apto, a gente faz a retirada da sonda. E aí começa a ofertar o complemento, aquilo que o bebê não conseguiu extrair do seio materno, através do copinho, para evitar a confusão de bicos. Então, a gente procura, dentro da UTI neonatal, não fazer a oferta de chuquinhas, mamadeiras, chupetas, para realmente estimular o bebê a que ela tenha o aleitamento materno exclusivo. Esse trabalho é muito, muito, muito bonito, sabe? Você pode ter certeza que a grande maioria das crianças prematuras que nascem nessa cidade passam com a Simone e o quanto que esse trabalho dela é muito bonito e a gente viveu isso na nossa família, né? O quanto que foi importante para a gente isso daí, né? Bom, então vamos lá. Agora eu acho que a gente... Ontem foi o dia da doação do leite humano, né? Um dia que teve muito a ver com a nossa live, até foi uma das ideias da gente fazer essa live, foi por causa dessa data também, né? Sim. E então, eu acho o seguinte, já que nós estamos falando de doação de leite humano, a gente falar um pouco do banco de leite, né? Do que é o banco de leite, como o banco de leite funciona, um pouco dessa história bonita do banco de leite de Dourados, né? Que você participa tão ativamente, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, da doação do leite, da importância do banco de leite para essas crianças das UTIs, né? O banco de leite, ele começou em 2009, mais ou menos, no antigo Hospital da Mulher, que hoje é o PAX, né? Que era um ramo do Hospital Evangélico, a parte SUS de maternidade. O banco de leite naquela época, éramos 3 pessoas. Éramos 4. Falcão, o doutor Falcão, obstetra. Ginecologista. A Laisa, nutricionista, que agora foi embora daqui. A enfermeira Edmeia e eu. Então, esse era o banco de leite. Na verdade, nós tínhamos o quê? Uma sala de ordenha. Era isso o nosso banco de leite. Então, a gente convidou as mães que tinham bebê neonatal a ir até a nossa sala, fazer ordenha, para que a gente pudesse ofertar para os bebês enquanto essas mães estivessem ausentes. Desde o começo, a gente sempre teve todos os controles de qualidade, né, seguidos pelo banco de leite. Então, a mãe se paramentava, cabelo, máscara, roupa descartável, né, luvas, mãos, os vidros estéreis. E a ordenha nos bancos de leite daqui de Dourados sempre eram ordenhas feitas de forma manual. Então, ou a Laisa ou eu estávamos dentro da sala ajudando essa mãe a fazer ordenha. De repente, a gente começou a fazer uma propagandinha, que a gente tinha crescido um pouco, nós conseguimos a doação do que a gente precisava para o banco de leite, para fazer o processamento, a microbiologia, e aí a gente foi aumentando o banco de leite. Então, ele passou a ser uma outra sala, que era a parte de toda a microbiologia. Então, nós tínhamos aí uma bioquímica que fazia todo o processo de então, fomos todas para Brasília, estudamos, passamos todo o processo, né? Ficamos no banco de leite lá de Brasília, que é a referência, ficamos uma semana em Brasília e voltamos. Aí a gente tinha o equipamento para receber leite e tínhamos uma sala de ordenha. Nós tínhamos que começar a ir na casa das mães, né? A gente começou, olha, a gente recebe leite humano, você tem leite sobrando, então a gente ligava para todas as mães que tinham nascido no Hospital da Mulher, e a gente ligava e falava assim, olha, você tem leite materno sobrando? A gente tem um banco de leite. Então, algumas mães falavam assim, eu tenho. A gente vai falar, então vamos fazer uma visita. E naquela época, para quem não sabe, eu sou louca por Fusca. Eu tinha um Fusca branco, 69. E aí a gente pegava uma caixa térmica, eu falava, Lais, nós vamos comer o Fusquinha. Ela falava, Simone, só você mesmo. Então a gente pegava a caixa térmica com termômetro, material estéreo, tudo aí. E íamos todos no Fusca, indo na casa das mães buscar leite humano. E aí o processo foi evoluindo, foi melhorando, né? E depois o evangélico entregou, eu não me lembro muito bem, o evangélico entregou a parte SUS, foi para a prefeitura e foi quando a gente passou
para o Hospital da Vida, a parte, então ficou Hospital da Vida com a parte do banco de leite. E aí o banco de leite já cresceu. Quando ele cresceu, a gente também precisou ter mais funcionários. A gente realmente tinha uma equipe do banco de leite. O nosso banco de leite, ele chama Hilda Bergo Duarte, que foi uma enfermeira muito importante do Hospital Evangélico, né? E nós fazíamos todo o processo. Fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiro, porque eles abraçam a causa dos bancos de leite. Então, a gente já tinha o carro do bombeiro, que uma vez na semana, nós íamos na casa das mães buscar esse leite. E é um processo muito lindo, é apaixonante. A história do banco de leite realmente é apaixonante. E a gente fazia, né? Ontem mesmo, nós temos ainda o grupinho das antigas do banco de leite. Ai, gente, se fosse a gente já está todo uniformizado, fazendo um monte de entrevista, falando um monte de coisa sobre o leite humano, né? Porque essa é falar com pessoas, né? Dizer da importância do aleitamento materno e fazer essa busca de leite. Então, nós ficamos aí nesse processo, realmente o banco de leite ele era perfeito, a gente recebeu visitas, nós recebemos o selo de qualidade, né? Mato Grosso do Sul são 5 bancos de leite, 1 em Dourados, 1 em Corumbá e 3 em Campo Grande. Então, nós temos 5 bancos de leite, e esse leite do banco de leite, ele vai para o hospital que é vinculado com ele, que no caso era o SUS, que depois se tornou HU, né? O Hospital da Mulher que se tornou HU. Depois, quando passou tudo para o HU, o banco de leite também foi para o HU. Ajudei nesse processo de transformação, de auxílio, né? Veio uma nova equipe. E aí foi quando eu falei, agora já está tudo andando, já vou fazer outras coisas. Mas o banco de leite, até hoje, eu falei, eu peguei até, fui lá na Rede Brasileira de Bancos de Leite para imprimir o que a gente fez nos últimos anos aqui de banco de leite, né? Então, ano passado, os bancos de leite aqui do Mato Grosso do Sul, eu não consegui só de Dourados, mas a Rede Brasileira de Bancos de Leite do Mato Grosso do Sul, eles atenderam 29 mil mulheres. É muito atendimento para um estado. E eles fizeram 10 mil domiciliares, eles tiveram 5 mil doadoras, eles coletaram 6 mil litros de leite no ano de 2020, que foi quando começou a pandemia. Que era para a gente esperar o quê? Uma queda muito significativa. E olhando aqui os gráficos, realmente, março, abril e maio, tivemos bastante queda. Junho melhorou. Julho, quando veio a nova onda da Covid, ela deu uma caída novamente. Mas depois o banco de leite conseguiu se manter estável. Só que o banco de leite sempre sofre, sempre tem menos leite, porque a gente tem muitos bebês. A UTI do HU hoje, eu não sei exatamente o número que eles atendem, mas se eles cabem 15, tem 20, né? E se a gente precisa leite para 20, sempre a gente tem leite para 10. Então a gente acaba escolhendo, porque o bebê extremamente prematuro, ele acaba ganhando, recebendo aquele leite mais gordo que vem no banco de leite, porque a gente consegue saber qual leite está mais gordo daqueles da doação. Então, a gente já passa especificamente para os bebês mais prematuros. Então, o processo de doação de banco de leite, ele é muito importante. Eu sempre falo, se sobra para você 10, ajuda um bebê que está na UTI. Se sobra para você 100 ml, ajuda 5 bebês que estão na UTI. Porque um bebê de UTI, ele começa com uma dieta de 2 ml. Então, imagina uma mãe que tem 100. Claro que no processo tem uma parte que é desprezada, mas se o bebê começa com 2 ml, realmente é uma ajuda muito grande. E as mães, muitas vezes, elas têm dúvidas, de falar assim, mas eu tô amamentando meu bebê, se eu tirar o leite do meu bebê, vai faltar para o meu bebê. Justamente ao contrário, quanto mais você estimula, mais você produz. Você produz. O seio humano, ele é uma fábrica. E então, ele vai fabricar a partir do estímulo. Então, resumidamente, é isso. E o banco de leite, ele faz um trabalho maravilhoso. Eu sou muito suspeita para falar de bancos de leite. E deixa eu te perguntar, e esse leite hoje é exclusivo para as crianças internadas no HU ou existe doação também para mães que não conseguem amamentar?
Não, ainda o banco de leite aqui de Dourados, ele não conseguiu montar postos de coleta. Quando a gente inaugurou em 2019, em agosto de 2019, que é o Agosto Dourado, a sala de ordenha lá no Evangélico, a ideia era transformar a sala de ordenha em posto de coleta para doação, para pasteurização no HU, para socorrer os nossos bebês. Só que veio a pandemia, esse processo não foi para frente. Mas nesse momento, o banco de leite, ele só recebe o leite que vai ser ofertado para os bebês que estão internados na UTI do HU. Então, no HU tem a UTI neonatal e tem a unidade intermediária. Alguns bebês de unidade intermediária, as mães não têm produção de leite. Eles só vão receber se tiver leite excedente e atender toda a unidade neonatal. Senão, eles não recebem. Eles recebem leite de fórmula mesmo. Porque a oferta, assim, a quantidade de leite que os bancos de leite têm são poucas, porque demandam um trabalho. Então, você com um bebê pequeno, às vezes você tem as coisas de casa para organizando, né? O marido, outros filhos, e ainda você ficar... É uma doação. Você precisa ter um tempo. Essa semana eu falei assim, veio um casal... Se você não precisa ser doadora para sempre, você pode começar a ser doadora. Teve um momento que você cansou, está muito trabalhoso, você pode parar. Ele não tem um começo, meio e fim. Você que estipula. Mas aqui Dourados, o banco de leite, ele vai. O leite é dos bebês do HU, só para os bebês do HU da UTI neonatal. Infelizmente. Vamos ver que dia se a gente vai conseguir mudar. Muito interessante. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, que o pessoal às vezes tem medo, fala, mas e se essa pessoa que doou tem uma doença, não vai contaminar o meu bebê? Eu acho que esse também é um outro dado importante para a gente falar. Tá. O leite é assim, quando a mãe, uma pessoa, uma puérpera faz o contato com o banco de leite, é agendada uma visita pela assistência, que vai até a casa dessa mãe e ela vai fazer uma anamnese. Ela precisa pegar a carteirinha de pré-natal e todos os exames que ela fez no pré-natal para ver se ela não teve nenhum problema. Às vezes até anemia. Se a mãe for anêmica, tiver menos que 48 quilos, ela não pode ser doadora. Então, eles fazem toda uma anamnese bem completa. Se a mãe não tiver feito o pré-natal, tiver exames faltantes, a gente orienta, ela vai até o HU gratuitamente no laboratório e coleta esses dados que são necessários, esses exames que são necessários. Quando a gente tem todos os exames ok, essa mãe começa a fazer ordenha. Então, a gente pega vidros com tampa de plástico esterilizados e todo o capote, máscara, touca, luva, tudo certinho. E ela vai vai fazer a sua ordenha. Ela vai deixar esse leite materno cru ordenhado no congelador. E dali uma semana a gente elas ligam e falam assim, você tem leite, então passar tal dia e tal horário. Elas recolhem, esse leite se mantém numa cadeia de frios até o banco de leite. Chegando lá, ele vai passar por um processo para fazer uma investigação, vamos falar assim, de se existe contaminação desse leite. Se esse trabalho, ele demora 72 horas. Então, a gente analisa tudo, esse exame microbiológico desse leite. Se esse leite estiver apto, aí ele vai para a pasteurização. Se esse leite estiver inapto, ele é desprezado. Então, antes de ser processado, ele vai passar por toda uma cadeia de microbiologia para ser avaliado. Então, ele estando apto, ele sim vai continuar. Se não, ele é desprezado. Então, o bebê que chega para a mãe, o leite materno ordenado, que chega para o bebê da UTI neonatal, ele é um leite que já passou por muito processo de segurança. Então, ele chega em padrão ouro mesmo. Legal, muito bom. Outra coisa, Simone, que acho que é interessante, né? As mães às vezes ficam preocupadas, né? Se eu tenho uma doença, alguma coisa, eu posso amamentar meu filho? Tem alguma situação que eu estou proibida de amamentar, né? Tem alguma situação assim que você gostaria de falar sobre isso?
A gente sabe que existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que elas impedem o aleitamento materno, elas são orientadas a não amamentarem, tá? Algumas mães em tratamento quimioterápico também elas são orientadas a não amamentarem. Mas o restante, as outras mães, que a gente sabe que ela pode sim, deve amamentar seu bebê. PDR positivo, tudo isso ela pode continuar amamentando. São poucas as doenças que a gente sabe hoje que eles não podem amamentar os bebês. Mas isso na própria maternidade, se a mãe fez um bom pré-natal, ela vai ser orientada pelo pediatra, né, pelo obstetra durante o pré-natal e pelo pediatra quando nascer. E aí a gente já tá, né, como eu trabalho com essa questão de amamentação no hospital, a gente já está ciente, a gente nem entra nesse mérito. Ah, você não está amamentando, por quê, né? Então a gente tem que ter bastante delicadeza com essa mãe, porque às vezes a mãe está numa enfermaria, está com uma outra mãe e pode até ficar um pouco constrangida. Então, algumas doenças a gente pede para não amamentar. E quais são as principais dificuldades que as mães têm para amamentar? Eu acho que é insegurança e falta de informação correta. Por quê? A mamadeira, isso é um copo, então aqui cabe, vamos supor, 50 ml. Se eu tomei todo, eu sei que eu esvaziei 50 ml. O seio, ele não tem. Então, tem que o quê? Confiar, dá para saber quantos ml saiu daqui? 10? 20, 50, às vezes as mães perguntam, mas quantos ml o bebê mamou? Eu não sei, né? Aí se eu fizer uma ordenha, né? Vou fazer uma ordenha para encher para saber. Também não é a mesma coisa, porque a ordenha, quando a gente faz, não é a sucção da boca do bebê. E uma ordenha com a melhor ordenhadeira elétrica, chique, moderna, não vai retirar a mesma quantidade de leite que o bebê retira na boca. Então, é a insegurança. Então, a gente precisa orientar essas mães para que elas se sintam empoderadas, que é a palavra da moda, né? Seguras, para que elas confiem no seu corpo. O nosso corpo, ele se prepara 9 meses para o aleitamento materno. Então, somos mamíferos, então é muito natural que a gente produza leite. Para a gente saber se esse bebê está sugando de forma correta, como a gente fica sabendo se a gente está produzindo bastante leite? O bebê ganha peso, faz xixi, faz cocô, dorme com tranquilidade, né? Termina de amamentar, você vê aquela cara, o bebê fica largado, né? Os braços caem, a boca, tudo isso tranquilo. Então, se a mãe tem a informação correta, ela vai perceber que o bebê está mamando bem e está ganhando peso. Hoje, a gente tem muito acesso, muito fácil, gratuito na internet. E acesso correto. A gente tem coisa que não está muito legal também. Mas a gente tem muita informação boa. Olha esse bate-papo hoje. Quanta coisa as mães podem saber. Não é verdade? Então, assim, quando elas têm segurança, quando elas sabem das coisas, o aleitamento ela vai adiante. E hoje nós temos muitas consultoras de aleitamento materno que podem ir até a casa. Não tem só eu. A gente tem várias mulheres que se dispõem. Nós temos doulas, enfermeiras obstétricas, pediatras que vestiram realmente a camisa, que só dão alta para o bebê de 42 semanas depois que esse bebê está mamando no seio materno. Né? Então, a gente tem muitas pessoas que realmente vestiram a camiseta, que falam do aleitamento materno para passar segurança. Então, às vezes a mãe fala, não tá mamando muito bem. A pediatra fala assim, senta aí, quero ver. Né? E aí, aqui tá bom, posiciona assim, faz assado. Né? Então, a gente vê que essa mãe aí começa a se sentir segura. E aí, ela vai para casa. Agora, quando a mãe está insegura, com pouca informação, infelizmente, não tem como fazer que ela se sinta tranquila. Né? A gente tem muita informação fácil hoje. Legal. Falando com o pessoal aí, falando com o pessoal que quiser fazer pergunta, por favor, vão escrevendo aí que a gente vai respondendo, tá? Então... Deixa eu ver se tem... Eu vi que algumas colegas
parabenizando a gente aqui, falando da live, dizendo que foi muito bom, que estão aprendendo bastante. Teve uma que mandou um abraço pro teu pai aqui, falando um abraço pro Dr. Raul Espinosa. Aham. Então tá. Bom, então vamos... Aqui tem uma Diga. mãe, a Roseli Maria. Parabéns, a live é interessante. E há 8 anos atrás fui doadora de leite durante um ano no Hospital HU. Ela colocou aqui. Então, realmente, e quem foi doadora, não esquece, sabe? Não esquece, porque é muito bacana você participar desse processo, de você saber que o seu leite está alimentando outras crianças, que você pode ajudar outras famílias, né? Então, realmente é muito interessante. E deixa eu te perguntar, e a questão da ama de leite, né? Uma mãe amamentar outra criança, como que isso é visto hoje em dia? Como que se trabalha com isso hoje em dia, né? Que era uma coisa muito comum no passado, né? A ama de leite. Principalmente na época da escravidão, né? Existiam as amas de leite. Então, as senhoras feudais, elas tinham seus bebês e elas davam para as amas de leite amamentarem. Como as mulheres eram fortes, né? Grandes, supunha-se que aquele leite era também muito mais forte que o leite da própria mãe, né? Então, a gente sabe que a ama de leite ela persistiu aí durante muito tempo. Hoje a gente sabe que o leite materno ele é espécie específico, é daquela mãe para aquele bebê se o leite materno cru, que é do sair da mama direto para a boca do bebê. A gente não deve fazer amamentação cruzada, porque da mesma forma que a gente traz benefícios no aleitamento materno, a gente também pode trazer doenças e contaminações, né? Então a gente não orienta mais a amamentação cruzada. A gente realmente contraindica. Agora, o leite, eu tenho leite sobrando, que eu falei do banco de leite. Aí eu posso doar para aquele bebê, mas ele vai passar por um processo de preparação para que seja ofertado para outra criança. E se, por exemplo, hoje eu tive meu bebê que estava lá na UTI, ele recebeu leite ordenhado do banco de leite. E aí meu filho desenvolveu uma doença. E eu falo, será que não foi do banco de leite? Não foi que recebeu lá leite materno? Se você for, você vai saber exatamente no cronograma quem era a doadora, quais foram os frascos que foram, porque é todo numerado, tudo certinho. Qual frasco que foi doado de leite para aquele bebê que a mãe está falando. Então, a gente tem toda essa segurança para o bebê, para a doadora e para a mãe. E as amas de leite, infelizmente, elas não são mais indicadas. Legal. Bom, Ana, já estamos chegando no final da live aí, né? Passa rápido, né? Já vamos aí para quase 50 minutos de live, né? Eu gostaria que você falasse um pouco assim, né? Tem muita gente assistindo, falasse um pouco do trabalho exatamente que você faz, onde que as pessoas te encontram também, né? Que acho que deve ter muita gente querendo saber, né? Fala, poxa, vou ganhar meu bebê, ou tenho uma pessoa que pode estar precisando, né? Então fala um pouquinho aí, Simone, por favor. Eu atendo todos os dias lá no Hospital Evangélico, né? Faço minha rotina, faço os testes nos bebês que nascem, sempre falo um pouquinho de amamentação, né? Dentro no pós-parto imediato ali da mãe. Mas eu trabalho aqui na SOS Amamentação Dourados, tem o meu Instagram, né? Que ficou marcado aí junto com a artista do Dr. Fábio. E aqui a gente trabalha de 3 formas, eu falo que tem. Quando a gente vai apagar o incêndio, que é aquela mãe que já ganhou bebê, apresentou a dificuldade, ela me procura, que a mama tá rachada, o bebê não tá ganhando peso. Aí o pediatra fala, vai lá na Simone, que ela tira até leite de pedra, né? Aí eu falo, por que vocês falam isso? Essa semana, uma neuropediatra falou para a mãe assim, não, você vai lá que a Simone vai resolver seu problema. Isso é um perigo, porque daí se eu não resolvo, Exatamente. jeito, né? Então, as mães que já estão com a dificuldade instalada, né? Então, às vezes elas me procuram para a gente auxiliar.
E eu trabalho de outras duas formas. A que eu mais gosto é quando a mãe me procura quando está gestante. Porque ela vem aqui, a gente conversa sobre todo o processo do aleitamento materno, do que vai acontecer no pós-parto, que aí vem o colostro, que o estômago do bebê é pequeno, que os bebês choram, mas nem sempre choram de fome, porque o choro é forma de comunicação, né? Vamos colocar esse bebê para sugar já na primeira hora de vida, que faz uma grande diferença, que a gente chama de hora ouro, que é a hora que o bebê está mais ativo, independente se o parto é normal ou cesárea. Então, eu gosto bastante disso, né? E aí, a gente explica o passo a passo. Quando o bebê nasce, a gente participa desse momento, a gente auxilia e depois a gente dá o seguimento, né? Então, as mães, elas podem agendar, elas ligam aqui no consultório. Eu sempre falo que o aleitamento materno, ele tem que ser um atendimento de urgência. Então, às vezes, para outras coisas, a gente fala, só tem vaga para amanhã ou para semana que vem. Mas para o aleitamento materno pode ser domingo mesmo. Eu estava aqui atendendo. Domingo eu marquei com a mãe, 10 horas da manhã, ela veio lá de um outro município, eu atendi. Porque quando a mãe te procura para o aleitamento materno, é porque ela já está no limite. Ou no limite da dor, ou no limite que ela não quer mais, ou ela quer abandonar o aleitamento materno, né? Então, realmente, é que ela está no limite. Então, a gente tem que dar assistência e ouvir essa mãe. Muitas vezes, ela quer apenas ser ouvida. Às vezes, essa mãe precisa daquela palavra certeira. Ela já está fazendo tudo certo, mas ela está tão insegura que se você fala justamente aquilo que ela precisava, o aleitamento materno flui de uma forma muito correta, né? Então, eu atendo aqui na SOS, né, a amamentação, e a gente faz esse trabalho de ajudar aquelas mães que estão em dificuldade e de orientar aquelas mães que estão gestantes e precisam saber. Eu tive 2 casos, vou aproveitar, 2 casos de 2 mães que adotaram filhos, não eram mães biológicas, mas que tinham o desejo de amamentar os filhos. Então, nós fizemos um processo e as 2 mães conseguiram amamentar no seio materno, não às 24 horas, mas o período do dia, elas conseguiam amamentar os bebês exclusivamente no seio. Então, foi um processo também, antes das crianças chegarem para elas, né? Elas estavam na fila de adoção, já sabiam que a pessoa o bebê viria para elas, então a gente trabalhou essa questão e essas 2 mães amamentaram os seus bebês. Então, isso também realmente ajudou, a gente entrou com uma medicação, então foi um processo muito bonito, um processo que realmente marca bastante, né? Às vezes, bebês com malformações também, né? Fissura palatina, ficou muito tempo se dizia, bebê nasceu com fissura, não pode ser amamentado, vai dar tudo errado. Então, a gente também trabalha um processo de uma forma que a gente consiga ofertar o seio materno com segurança para eles, né? Sempre visando a segurança mesmo, né? Eu gostaria que todo mundo mamasse, mas às vezes tem uns que mamam mais, uns que mamam menos, então a gente vai adaptando aí conforme a necessidade de cada um. Com certeza, né? E aí, então, a gente só tem a dizer assim, né? Que o leite materno é saudável, é nutritivo, dá imunidade e o melhor é de graça, né? Não tem que gastar dinheiro, né? Quando você olha o preço dessas fórmulas, você repensa a ideia, né, do leite materno também, né? É isso mesmo. Eu tenho alguns leites que às vezes o bebê precisa mamar, que é R$200, 150 em uma lata, às vezes dura menos que uma semana. Então, realmente, eu falo, mama no peito que você ajuda a sua mãe, ajuda você e ajuda o seu pai também, o bolso do seu pai. Fica todo feliz. Com certeza, né? Bom, então já estamos no finalzinho aqui, né? Eu quero dizer aqui, nesse final, dizer que agradecer a todo mundo, né, que estava presente aí, dizer que um dos trabalhos que a gente tem muito aqui no Artemis, até porque a gente pôs esse nome Artemis, né, que é o nome de uma deusa grega, né, porque a gente realmente quis homenagear as mulheres, né? A maior parte dos nossos clientes são mulheres, a gente trabalha muito com prevenção do câncer de colo de útero, câncer de mama, né? E então a gente falou, não, a gente tem que trabalhar com esse tema. E a gente
faz essas lives sobre muitas coisas. Eu falei, não, nós temos que fazer alguma coisa mais voltada para a mulher. E essa data, teve essa data, eu falei, já tem uma pessoa certa para a gente convidar. E nós vamos fazer uma live bem legal sobre um tema muito gostoso de falar, né? Que é um tema que a gente que fala também se sente muito bem falando, né? Então, né, agradecer a todos aí, então. Agradecer a Simone, né? Pela presença aí. Então, Simone, se quiser se despedir aí, por favor. Fábio, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu sempre falo, nossa, você quer falar sobre aleitamento materno? Ai, quero! Amo, é um tema que eu falo que enche meu coração, meus olhos de alegria. Eu gosto muito mesmo, tá? Então, obrigada pelo convite. Obrigada para quem entrou numa plena quinta-feira, 7 horas da tarde, 19 horas, 7 horas da noite, todo mundo já cansado, pensando na sexta-feira, né? A gente sabe, mas que veio para informação, para poder passar, às vezes, para outras pessoas. Eu fico à disposição. Quem quiser mandar pergunta, a gente está aí para poder estar conversando. E eu acho que aleitamento materno é vida, sabe? É tudo. É bonito, é perfeito. E, às vezes, acontecem percalços mesmo e a gente precisa procurar ajuda. Então, procurando uma ajuda de qualidade, o resultado vai ser de qualidade também. A gente tem muita gente boa trabalhando no mercado. Então, vamos atrás de qualidade para, todo mundo mamar peito também, ó, igual esse bebezinho lindo ali. Legal, muito bom. Então, pessoal, agradecer muito a Simone, que não trouxe só conhecimento, mas também muito entusiasmo para a gente aqui, né? É muito bom quando a gente tem alguém que fala com muito amor do tema, né? Que ela fala, então isso transmite para a gente não só conhecimento, mas também entusiasmo e vontade de saber mais sobre o assunto, né? Então, agradecer a todos que estão aqui. Semana que vem, nós não teremos live, tá? Nós vamos pular uma semana, porque semana que vem a nossa equipe aqui toda foi convidada para participar de uma jornada lá na Unigran. Então, eu, o Pablo, que é o nosso biomédico administrador aqui, a Elizabeth, que é a nossa histotecnologista aqui, uma bióloga, todos nós vamos dar palestra num curso sobre citologia cérvico-vaginal e HPV lá na Biomedicina da Unigran. Então, na quarta e quinta semana que vem, nossa equipe vai estar lá, né? Então, quem tiver interesse aí também, essa jornada é aberta, mas é uma jornada mais técnica, não é uma coisa mais para a população geral, né? Mas a jornada é aberta. Quem tiver interesse é só entrar lá no site da Unigran, lá tem a inscrição é gratuita. E então tem essa possibilidade. Então a gente retoma daqui 15 dias e aí nós vamos estar divulgando o tema mais à frente do tema que nós vamos fazer daqui 15 dias, tá? Então, muito obrigado a todos. O Artemis Laboratório fica aqui na Hilda Bergo Duarte, né? O nome da homenageada do Banco de Leite, né? Esquina com a João Vicente Ferreira, ao lado do Pax. Quem precisar aí do nosso apoio, alguma coisa, para fazer algum exame, estamos aqui à disposição, tá? Então, muito obrigado a todos. Simone, um grande abraço. Obrigada, Fábio. Olha lá, a Isadora tá falando para você falar com ela. Oi, Isadora! É verdade. Oi, Isadora, tô aqui. Ó, a tia Simone ajudou você a mamar quando você era bebê. E teu irmão mais ainda, tá? Então tá. Tchau, Simone. Tchau a todos. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus, tá? Obrigada a você.